Olá, dando continuidade ao gerenciamento dos custos do projeto, vamos falar agora do processo determinar o orçamento do projeto. É o processo pelo qual se agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada para o projeto. O principal benefício desta etapa é a determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e controle do desempenho deste projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto. O orçamento do projeto inclui todas as verbas autorizadas para a execução deste projeto. A linha de base dos custos é a versão aprovada do orçamento do projeto ao longo do tempo, que inclui as reservas de contingência, mas exclui as reservas gerenciais. Os elementos do processo determinar o orçamento são: como entrada temos o plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, documentos de negócio com suas especialidades, os acordos, os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas, temos a opinião especializada, a agregação de custos, a análise de dados, a revisão de informações históricas, reconciliação dos limites de recursos financeiros e financiamento. E como saídas, linhas de base dos custos, requisitos de recursos financeiros do projeto e atualizações de documentos do projeto. Então, nós vamos ver agora na sequência cada uma dessas entradas, técnicas e saídas com maiores detalhes. O plano de gerenciamento do projeto é composto do plano de gerenciamento de custos, que descreve como os custos do projeto serão estruturados no orçamento do projeto, e o plano de gerenciamento de recursos, que fornece informações sobre custos unitários, por exemplo, pessoal e outros recursos, a estimativa de custos de viagem e outras despesas previstas necessárias para estimar o orçamento global do projeto. Além disso, temos também a linha de base do escopo, que inclui a declaração do escopo do projeto, a estrutura analítica de projeto, detalhes do dicionário da estrutura analítica de projetos para a estimativa e gerenciamento dos custos do projeto. Os documentos do projeto incluem a base das estimativas, lições aprendidas no início do projeto sobre como desenvolver estimativas de custos podem ser aplicadas para as fases posteriores do projeto para melhorar a exatidão e a precisão das estimativas de custos. Estimativas de custos identificam os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada atividade ou pacote de trabalho. O cronograma do projeto inclui datas de início e término planejadas para as atividades, os marcos, os pacotes de trabalho e as contas de controle. Essas informações podem ser usadas para agregar custos nos períodos do calendário em que os custos devem incorrer conforme foi planejado. O registro dos riscos deve ser revisto para considerar como agregar os custos de respostas aos riscos que foram identificados. Documentos do negócio podem ser considerados entradas para este processo e incluem o business case, que identifica os fatores críticos de sucesso do projeto, incluindo os fatores de sucesso financeiro. O plano de gerenciamento de benefícios, que inclui os benefícios previstos, como, por exemplo, cálculos do valor presente líquido, prazo para a recepção dos benefícios e as métricas associadas aos benefícios. Ainda como entrada temos os acordos, que seriam as informações de acordos e custos aplicados relacionados a produtos, serviços ou resultado que foram ou serão comprados. Os fatores ambientais da empresa incluem as taxas de câmbio,
que, para projetos de grande escala, que se prolongam por muitos anos, com múltiplas moedas, as flutuações de câmbio precisam ser compreendidas e incorporadas no processo de determinar o orçamento. Os ativos organizacionais, que incluem as políticas, procedimentos e diretrizes existentes, formais ou informais, relacionados ao orçamento de custos. Além disso, o repositório de informações históricas e lições aprendidas, ferramentas para orçamento de custos e métodos de elaboração de relatórios. Dentre as ferramentas e técnicas nesse processo, temos a opinião especializada, que, conforme dito anteriormente, seria a expertise em projetos semelhantes anteriores, informações do setor, disciplina e área de aplicação, princípios financeiros e requisitos de recursos de financiamento. Temos também a agregação de custos. As estimativas de custos são agregadas por pacotes de trabalho de acordo com a estrutura analítica do projeto. As estimativas de custo do pacote de trabalho são agregadas para os níveis de componentes mais altos da estrutura analítica de projeto, como as contas de controle, e por fim para todo o projeto. Uma técnica de análise de dados que pode ser utilizada seria a análise de reservas, que pode agora estabelecer também as reservas gerenciais do projeto. As reservas gerenciais são um montante especificado do custo do projeto retido para fins de controle de gerenciamento e são reservadas para trabalho inesperado que está dentro do escopo do projeto. Elas abordam as incógnitas desconhecidas que podem afetar o projeto. Não está incluída na linha de base dos custos, mas faz parte do orçamento geral do projeto e dos requisitos de financiamento. Quando um montante de reservas gerenciais ele é usado para financiar um trabalho não previsto, o montante de reservas gerenciais usado é acrescentado à linha de base dos custos, exigindo assim uma mudança aprovada nessa linha de base. Em relação às revisões de informações históricas, podemos dizer que estas podem ajudar a desenvolver estimativas paramétricas ou análogas. Podem incluir características do projeto, ou seja, parâmetros para desenvolver modelos matemáticos de previsão do custo total do projeto. Tais modelos podem ser simples, por exemplo, a construção residencial é baseada num custo por metro quadrado, ou complexo, por exemplo, um modelo de custo para o desenvolvimento de software usa múltiplos fatores separados de ajuste, cada qual com numerosos pontos internos. Tanto o custo como a exatidão de modelos análogos e paramétricos podem variar muito. Eles provavelmente são mais confiáveis quando informações históricas usadas para desenvolver modelos são precisas, os parâmetros usados no modelo são facilmente quantificáveis e os modelos podem ser ajustados quanto à sua escala, de tal modo que funcionem para projetos grandes e pequenos e também para fases desses projetos. A utilização de fundos deve ser reconciliada com quaisquer limites de recursos de fundo alocado no projeto. Uma variância entre os limites de financiamento e os gastos planejados, às vezes, provoca a necessidade de reagendamento do trabalho, visando o nivelamento dos índices de gastos. Isso pode ser atingido através de aplicação de restrições de datas impostas para o trabalho no cronograma do projeto. O financiamento envolve obter recursos financeiros para o projeto. Em projetos de infraestrutura de longo prazo, industriais e de serviços públicos, é comum procurar financiamento de fontes externas. Se o projeto receber financiamento externo, a entidade financiadora pode ter algumas exigências que devem ser cumpridas. Uma das saídas desse processo seria a linha de base dos custos, que é a versão aprovada do orçamento do projeto ao longo do tempo, excluindo quaisquer reservas gerenciais, e só pode ser mudada através de procedimentos formais de controle de mudanças.
é utilizada como base para a comparação com os resultados reais. É desenvolvida como um somatório dos orçamentos aprovados para as diferentes atividades de cronograma. Então aqui, nós podemos observar nessa figura vários componentes do orçamento e da linha de base aos custos do projeto. As estimativas dos custos das atividades dos vários projetos, juntamente com quaisquer reservas de contingência para essas atividades, estão agregadas nos custos dos pacotes de trabalho associados. As estimativas dos custos dos pacotes de trabalho, juntamente com quaisquer reservas de contingências estimadas para os pacotes de trabalho, são agregadas a contas de controle. E o somatório das contas de controle constitui a linha de base dos custos. Então, aqui, nós podemos observar aqui os componentes do orçamento do projeto com a quantidade total de recursos utilizada para cada um desses componentes. As estimativas dos custos que constituem a linha de base dos custos estão diretamente ligadas às atividades do cronograma, permitindo uma visão referencial da linha de base dos custos, que é normalmente mostrada na forma de uma curva S, como ilustrado na figura a seguir. Para projetos que usam o gerenciamento do valor agregado, a linha de base dos custos é referida como a linha de base da medição de desempenho. Então, aqui, nessa figura, vocês podem observar os valores cumulativos no decorrer do tempo. E aqui, a linha de base, os requisitos de recursos financeiros, reserva gerencial ao longo do tempo. Então, essa linha pode ser representada aqui, como uma curva em formato de S. Reservas gerenciais são adicionadas à linha de base dos custos para produzir o orçamento do projeto. À medida que surgem mudanças que justifiquem o uso dessas reservas, o processo de controle de mudanças é utilizado para a obtenção da aprovação para colocar os fundos de reserva aplicáveis na linha de base dos custos, ou seja, a partir do momento que se torna necessário utilizar essas reservas, isso deve ser aprovado. Os requisitos de recursos financeiros totais e periódicos, como por exemplo quadrimestrais, anuais, eles são derivados a partir da linha de base dos custos. A mesma incluirá gastos projetados mais responsabilidades comprometidas. O financiamento frequentemente ocorre em valores incrementais e pode não ser igualmente distribuídos. Os recursos totais necessários são aqueles incluídos na linha de base dos custos, mais as reservas gerenciais, caso haja. Os requisitos de recursos financeiros podem incluir a ou as fontes dos mesmos. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado desse processo incluem as estimativas de custos, que são atualizadas para registro de quaisquer outras informações, o cronograma de projeto, onde constam os custos estimados de cada atividade do projeto, e o registro dos riscos. Novos riscos identificados durante esse processo são registrados no registro dos riscos e gerenciados pelos processos de gerenciamento de riscos.